No dia 28 de maio de 1973, o zelador de um acampamento no estado da Austrália do Sul conheceu uma jovem chamada Christine Millett. Enquanto comprava café no quiosque do local, ela contou a ele sobre os planos do grupo para o dia. Eles visitariam um sumidouro próximo chamado Shaft, onde mergulhariam até o ponto mais profundo da caverna alagada. O zelador, preocupado, alertou Christine de que isso era uma empreitada perigosa, mas ela o tranquilizou dizendo que eles estariam seguros. O grupo dela, disse ela ao zelador, era formado por instrutores de mergulho experientes e sabiam o que estavam fazendo. No entanto, em poucas horas, Christine Millett e 3 de seus companheiros estariam mortos em um acidente que mudaria para sempre a história do mergulho em cavernas. O sumidouro, que um dia seria conhecido como O Poço, foi descoberto pela primeira vez em 1938, quando o cavalo de um fazendeiro de laticínios tropeçou e quase caiu ao atravessar um pasto no sul da Austrália. O fazendeiro investigou e descobriu que seu cavalo havia tropeçado por causa de um buraco profundo e estreito no chão. Olhando para dentro dele, ele viu água brilhando muito lá embaixo. A família, que era dona da terra, inicialmente tentou preencher o buraco, trazendo e depositando pedras e areia. Eles desistiram após milhares de toneladas de pedra não fazerem diferença. Ficou claro que sob o campo se estendia um vasto lago subterrâneo. Na década de 1960, esse lago subterrâneo chamou a atenção de mergulhadores de cavernas aventureiros. Os proprietários permitiram a entrada de mergulhadores e o local se tornou um dos mais populares do país. A câmara principal é enorme, equivalente ao tamanho de um campo de futebol, com uma queda de cerca de 5,5 metros ou 18 pés até a superfície da água. A câmara principal é marcada por 2 características interessantes. Primeiro, há um monte de entulho em forma de formigueiro criado pelas tentativas do proprietário de preencher o buraco. Isso é chamado pelos mergulhadores de pilha de pedras. Em segundo lugar, durante o meio do dia, quando o sol brilha através do buraco. Um feixe de luz brilhante e distinto ilumina o centro da caverna, atravessando as águas cristalinas. É por causa desse efeito bonito e impressionante que a caverna recebe o nome de O Poço. Além da caverna principal, há 2 túneis que se estendem da caverna principal para o noroeste e para o leste. O túnel noroeste vai até aproximadamente 80 metros ou 260 pés de profundidade, e o túnel leste vai até 124 metros ou 407 pés de profundidade. O comprimento total é desconhecido, já que os túneis logo ficam estreitos e obstruídos demais para exploração. No dia 26 de maio de 1973, um grupo de 9 mergulhadores chegou ao Monte Gambier, nas proximidades, com a intenção de explorar o poço. Entre eles estavam 3 irmãos da mesma família: Christine Millett, de 19 anos, 25 anos, e Stephen Millett, de 22 anos. Eles foram acompanhados por John Bockerman, de 20 anos, Peter Burr, de 27 anos, Larry Reynolds, de 24 anos, Gordon Roberts, de 28 anos, Robert Smith, de 26 anos, e Joan Harper, que tinha cerca de 25 anos. A maioria do grupo se conhecia através do grupo de mergulho South Pacific Diving, de Nova Gales do Sul, e todos eram mergulhadores experientes. A maioria do grupo era formada por instrutores qualificados de mergulho autônomo. No entanto, embora o grupo tivesse muita experiência coletiva em mergulho, sua experiência coletiva em mergulho em cavernas era limitada. A maioria do grupo nunca havia mergulhado em uma caverna ou dolina antes, com exceção de Roberto Smith, que já havia visitado o poço 8 vezes antes. O grupo acampou no Parque de Caravanas Rainha Elizabeth, nas proximidades, e viajou até o poço no dia seguinte. Eles falaram rapidamente com o dono da terra, assinaram o livro de visitas na sede e levaram o equipamento até a entrada do poço. No primeiro dia de mergulho, em 27 de maio, eles usaram um sistema de polias para descer pelo buraco de entrada e então instalaram uma linha com peso na água abaixo. Essa linha serviria como referência, facilitando a subida e descida deles.
Em seguida, eles desceram até o monte de pedras e passaram algumas horas explorando a base dele, aproveitando as águas cristalinas e examinando a massa de rochas caídas. Em busca de ossos de animais e outros detritos interessantes, eles então emergiram e retornaram ao acampamento, deixando a linha de referência no lugar para um mergulho planejado no dia seguinte. Quando o dia seguinte, 28 de maio, chegou, eles compraram café no acampamento, onde Christine Millet conversou brevemente com o responsável pelo local sobre os planos deles. Eles visitaram uma loja esportiva local para reabastecer os cilindros de ar e ficaram supridos. Depois, voltaram ao local e entraram novamente na caverna. Todos, exceto John Harper, que decidiu que não queria mergulhar naquele dia e preferiu ficar na entrada da caverna. Preparando uma sopa para o grupo consumir quando voltassem, os outros 8 mergulhadores entraram e desceram até a base do monte de pedras. Aqui, Roberto Smith começou a se sentir mal. Ele reconheceu seus sintomas como narcose por nitrogênio. Essa condição afeta mergulhadores quando se aventuram em águas profundas. Ela é causada pela respiração de gás comprimido sob muita pressão, o que provoca uma alteração no sistema nervoso à medida que os mergulhadores descem mais fundo e a pressão aumenta. Os sintomas da narcose por nitrogênio geralmente aumentam de intensidade. Os sintomas incluem tontura, confusão, visão em túnel, ansiedade, tremores e, principalmente, diminuição da capacidade de tomar decisões. Os efeitos da narcose por nitrogênio são frequentemente comparados aos efeitos da intoxicação por álcool. Quando Roberto Smith sentiu esses sintomas, sinalizou aos colegas mergulhadores que voltaria ao topo do monte de pedras. O restante do grupo continuou o mergulho cerca de 10 minutos depois. A maioria do grupo estava próxima ao início da passagem noroeste, bem na borda do monte de pedras, com seus suprimentos de ar acabando. Larry Reynolds e Peter Burr voltaram e subiram à superfície, onde foram acompanhados por Roberto Smith. Os três estavam quase completamente sem ar e rapidamente perceberam que seus colegas mergulhadores estariam em uma situação igualmente crítica. Eles trocaram os cilindros de ar e fizeram vários mergulhos para procurar seus companheiros, mas não conseguiram encontrá-los. Uma quantidade significativa de sedimento foi levantada do fundo da caverna, tornando a água quase opaca. Eles conseguiram localizar a câmera e a lanterna de Stephen Millet no chão da caverna, mas não conseguiram encontrar nenhum dos outros mergulhadores. Christine Millet e Gordon Roberts já haviam descido relativamente longe pelo corredor noroeste quando perceberam que estavam ficando sem ar. Eles então deram meia volta e começaram a subir. Mas, em vez de seguir a inclinação do corredor para cima, eles subiram quase verticalmente, emergindo em uma cavidade rochosa em forma de cúpula no topo do corredor. Cegos pela lama e confusos pela narcose de nitrogênio, eles não conseguiram encontrar a saída da cúpula. Eles ficaram sem oxigênio e morreram ali juntos. Apenas alguns minutos depois, Glenn Millet voltou com tempo suficiente para chegar à superfície. No caminho de volta, ele viu John Bockerman, que ele saberia que também estava com pouco oxigênio. No entanto, John estava nadando com determinação cada vez mais fundo na passagem noroeste, afastando-se de sua única possível chance de sobrevivência. John pode ter estado sofrendo dos efeitos da narcose por nitrogênio nesse momento, e a confusão resultante fez com que ele nadasse na direção errada. Incapaz de ajudá-lo, Glenn subiu à superfície. John Bockerman ficou sem oxigênio e se afogou nas profundezas da passagem noroeste. Stephen Millet não foi visto por nenhum dos outros sobreviventes. Mais tarde, a investigação descobriria que, em algum momento antes de se afogar, ele ativou um colete de flutuação. Ele estava usando, ou numa tentativa de chegar rapidamente à superfície, ou sabendo que não sobreviveria, para tentar garantir que seu corpo flutuasse até a superfície. Após sua morte, John Harper, que havia permanecido na superfície durante o mergulho, correu até a casa da fazenda para pedir socorro. A polícia compareceu. Quando chegaram, ficou claro que não havia chance dos mergulhadores desaparecidos estarem vivos. A melhor coisa que se podia esperar agora era a recuperação dos corpos,
Mas, embora a polícia tenha feito várias tentativas de localizar os 4 corpos, não conseguiu e deixou o local, com o plano de buscar mais treinamento em mergulho em cavernas para retornar e tentar novamente em algum momento no futuro. Após quase um ano, os 4 corpos foram recuperados por uma equipe composta por mergulhadores da polícia, mergulhadores recreativos experientes e uma equipe de filmagem subaquática. Quando foram retirados da caverna, os corpos já estavam bastante decompostos e precisaram ser identificados por registros dentários, enquanto o resgate dos corpos era planejado e realizado. Uma investigação foi conduzida para determinar por que os mergulhadores perderam suas vidas. Sobreviventes afirmaram que o ar usado para reabastecer seus cilindros em uma loja de artigos esportivos em Monte Gambier estava contaminado, e que isso havia contribuído para a morte de seus companheiros. No entanto, testes extensivos não conseguiram encontrar qualquer contaminação. Em vez disso, vários fatores contribuintes foram identificados. Em primeiro lugar, o grupo tinha relativamente pouca experiência em mergulho em cavernas e não havia tomado muitas das precauções de segurança estabelecidas para essa atividade. Por exemplo, eles não estabeleceram um sistema de dupla para o mergulho, nem fizeram um plano claro antes de entrar na água, nem instalaram uma linha de segurança para ajudá-los a sair do túnel. Em uma emergência, a combinação de sedimentos levantados reduzindo a visibilidade e a narcose por nitrogênio, causando confusão, tornou quase impossível retornar à superfície quando os mergulhadores tiveram dificuldades. Além disso, parecia que eles simplesmente perderam a noção do tempo e ficaram debaixo d'água por muito mais tempo do que era seguro antes de tentar voltar à superfície. Após esse desastre, os mergulhadores da polícia passaram por um treinamento extra significativo. Foi um passo transformador no desenvolvimento da unidade de mergulho da Polícia da Austrália do Sul e os deixou muito mais preparados para futuras operações de recuperação de corpos e evidências. Além disso, a perda de vidas, combinada com vários outros acidentes ocorridos na mesma época, levou à formação da Associação de Mergulhadores de Cavernas da Austrália, uma organização que representava e credenciava mergulhadores de cavernas no país. O poço e várias outras dolinas potencialmente perigosas foram, a partir de então, fechados para qualquer pessoa que não fosse credenciada pela Associação de Mergulhadores de Cavernas. Desde 1973, a tecnologia utilizada pelos mergulhadores tornou-se significativamente mais avançada. A maioria dos mergulhadores hoje usa cilindros extras, equipamentos de navegação avançados e linhas de segurança reforçadas no mergulho em cavernas. Crucialmente, uma mistura diferente de gases agora é usada nos cilindros de ar, uma mistura que reduz os efeitos da narcose por nitrogênio e permite que os mergulhadores vão mais fundo debaixo d'água do que conseguiriam se respirassem apenas ar comprimido. Apesar de todos esses avanços, o mergulho em cavernas continua sendo um dos tipos de mergulho mais perigosos que existem.